vocês que estão aqui presentes com a gente, mas também para você que está nos assistindo pelas nossas redes sociais ou consumindo esse conteúdo posteriormente a que ele está sendo gravado. Nós estamos no Talks da John Richard na intenção de compartilhar uma informação que seja relevante, de trazer um insight ou contar as histórias de quem está sendo bem-sucedido no mercado, porque a gente acredita que as boas práticas nos levam às melhores soluções. Em tempo de consolidação, de transformação, nada melhor do que se inspirar no que já está sendo feito e aprender com o que está dando certo. Eu já estou aqui com a Carla Ponzio, vocês já estão vendo, ela é da Barzel. E eu vou partir para a abertura para a gente consumir o tempo assim bem aproveitado no que ela preparou para compartilhar com a gente, os dados e informações sobre o mercado de escritórios. A Carla Ponzio é diretora comercial na Barzel Properties com mais de 30 anos de experiência no mercado imobiliário. O background em coordenação e avaliações e pesquisas imobiliárias, estudos de mercado e desenvolvimento de novos projetos. Além, gente, de uma coisa que é fundamental, que é a análise de viabilidade financeira para a incorporação imobiliária e para a estruturação dos fundos imobiliários. E hoje ela atua na Barzel Properties, que dispensa suas apresentações porque é altamente conhecida no mercado, mas é uma empresa do segmento de real estate que atua em todas as etapas do processo de investimento imobiliário. Na expertise está a aquisição, a modernização e o desenvolvimento de imóveis corporativos e logísticos de alto padrão. A gente estava até nos bastidores falando sobre uma dessas etapas, que é a modernização, que também é cíclica, cada hora precisa se estudar o que funciona e não funciona, o que é o melhor retorno, não funciona e não funciona, tudo funciona, mas o que é o melhor retorno para os investidores e para os proprietários. Eu não quero monopolizar o microfone, quero dar a palavra para a Carla. Carla, muito obrigada, seja muito bem-vinda. Eu queria que você se apresentasse a Barzel com seus diferenciais. Obrigada, Paula. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E, assim, hoje a Barzel Properties, nós somos uma gestora de ativos imobiliários. Então, nós fazemos investimentos, né? Nós adquirimos ativos para reposicioná-los no mercado. Nós fazemos todo o gerenciamento, a administração da propriedade. Nós temos uma área de engenharia que faz intervenções quando necessário. Temos uma área de locações. Então, nós fazemos todo o processo da gestão do ativo imobiliário. Eu já atuei na área de locações. Hoje eu estou mais focada em novas aquisições, principalmente corporativas. E aí, aceitei aqui o convite, né, da Paola, da John Richard, para vir aqui falar um pouquinho sobre o mercado de escritórios e esse momento tão desafiador que a gente está vivendo agora. E é bem legal você colocar como desafiador, porque tempos de crise, eu trago sempre que crise vem acompanhada de oportunidade. Um exemplozinho bobinho. Flores são vendidas para velórios e para casamentos, momentos de riso e momentos de tristeza. Basta aí a criatividade, a inovação da gente não necessariamente transformar o limão em limonada, mas fazer o melhor proveito. E antes da gente entrar nessas oportunidades que os desafios têm trazido, eu queria que você nos aterrizasse, nos situasse, dando um panorama do mercado de escritórios hoje e o que você, obviamente, dentro da sua percepção, dentro do mundo, o que você puder compartilhar conosco. Hoje, a gente vê no mercado de escritórios, vamos dizer, a gente está começando uma retomada, né, pós-pandemia. Então, mas se a gente olhar para o passado, a gente vê que o mercado sempre foi cíclico. Então, sempre teve momentos de altas e momentos de baixas no mercado. Então, assim, vamos dizer, se a gente olhar os últimos 20 anos aí de mercado de escritórios, o que a gente vê? Tem épocas que a demanda está maior que a oferta. Então, nós já tivemos anos aí, até 2011, 2012, em que havia mais demanda para ocupação do que o mercado era capaz de entregar de novos espaços. Então, de cada 100 metros de escritórios que eram entregues, existia demanda para ocupar 150. Então, era uma coisa absurda. Foi a época que a vacância caiu drasticamente em São Paulo. Então, a vacância média de São Paulo, acho que ficou algo em torno de 2%, 3% em 2012. E teve regiões como a Faria Lima, que chegou perto de zero, ficou 0, alguma coisa.
Aí o que acontece? Todos os incorporadores, os desenvolvedores, eles falam, nossa, tá ótimo, tem muita demanda, eu vou começar a construir. Aí todo mundo começa a construir ao mesmo tempo. E claro, você leva um tempo para isso ficar pronto. Porque não é, né, assim, tem mercados que a produção é mais rápida. O mercado imobiliário não, você tem que aprovar projeto, construir. A gente está falando aí no mínimo de uns 4, 5 anos, né? Desde você comprar um terreno até você entregar um prédio. E claro que em 4, 5 anos, tudo pode mudar. E justamente, vamos dizer, foi o que aconteceu, porque aí todo mundo começou a construir ao mesmo tempo. Então, de 2013 até 2016, a gente teve uma entrega muito grande de escritórios. E, paralelamente, a economia deu uma mudada, aí a situação política, né? A gente pegou anos de impeachment, enfim, tivemos uma retração na demanda. Então, de cada 100 metros que eram entregues de escritórios, só 40 eram ocupados. E isso fez com que a taxa de vacância subisse muito no mercado de escritórios, né? A taxa de vacância é o que mede o nível de oferta disponível. E a gente sempre fala que quando a vacância, quando ela está entre, vamos dizer, 10, 15, até uns 17% em São Paulo, o mercado está em equilíbrio. Então, você tem aí, assim, você tem oferta, mas a demanda está absorvendo, então os preços estão estáveis. Quando a vacância ela fica superior a esses 15, 17%, os preços de locação, né, que é o que interfere diretamente na ocupação, os preços de locação começam a cair, começam a ser pressionados para baixo. O inverso também é verdadeiro. Quando a taxa de vacância, quando ela está abaixo de 10%, os preços começam a subir, porque começa a faltar espaço. Então, aí você começa a ter uma retomada vamos dizer, os preços de locação sobem. Preço de venda é outra história, tá? Não acompanha isso. O racional do preço de venda é totalmente diferente. E aí a gente teve todo esse cenário, vamos dizer, até 2016, 2017. Aí o mercado começou a se recuperar novamente. 2019 a gente teve um recorde de demanda para ocupação em São Paulo. Foi o ano, assim, quando a gente olha os últimos 20 anos, foi o ano que mais se ocupou escritórios em São Paulo. E a vacância estava caindo bastante. E as perspectivas para 2020 eram muito boas. E aí veio a pandemia. E aí tudo mudou de novo. E aí a gente teve, assim, muitas devoluções, inclusive, de escritórios, né? Então, aí a gente teve até 2 anos seguidos de absorção líquida negativa, ou seja, você teve mais escritórios sendo desocupados do que novos escritórios sendo alugados. E em 22 a gente começou a ver a retomada, tá? Assim, ainda não estamos nos patamares de 2019, não, mas já vemos, assim, foi um ano que, vamos dizer, se a gente pegar os últimos 20 anos na média, entre altos e baixos, 2022 já foi um ano que ficou na média. E agora, para 2023, vamos ver aí os novos desafios justamente, né? Porque hoje, vamos dizer, as necessidades são outras, os ocupantes querem coisas diferentes. Agora, sim, introduzimos o home office na nossa vida, né? Introduzimos o híbrido. Então, é completamente diferente do que era antes, que todo mundo estava nos escritórios de segunda a sexta, das 9 às 6. Hoje não, hoje os horários são outros, as necessidades das empresas são outras, hoje é outro cenário. Então, a gente tem sempre que estar se renovando, inovando para atender às novas demandas. Eu estou aqui olhando e acompanhando, né? 2019, época, a melhor fase de ocupação em São Paulo, vacância lá embaixo, a maior procura. 2020, surpreendidos. Então, assim, ela trouxe 2015, começou então a nova construção de edifícios, ficaram prontos em 2019, 2020, ocupação lá em cima. 2020, pandemia, ninguém tomou muita decisão ou renegociou. 2021, devolução. 2022, entramos já num patamar mais mediano dentro da fase histórica. E esse ano vamos descobrir quais são os desafios. Mas a gente tem prédios subindo em São Paulo. E se a gente olhar e a necessidade, ou o uso também mudou um pouquinho. Então, a gente tem também prédios ficando mais velhos. Seria a hora de modernizar? Depende muito do momento de mercado, né? Então, o que acontece? Você
tem momentos, por exemplo, quando você tem uma crise muito forte, os preços de venda caem. É que os preços de venda, que eu falei que ele tem uma dinâmica totalmente do que os preços de locação, eles demoram muito mais para reagir do que locação é na veia, né? Começou a ter, vamos dizer, aumentar a vacância, tudo. Os proprietários, eles já começam a ficar espertos e já falam assim, não, deixa, né, eu baixar o meu preço para conseguir ocupar meu espaço, né? Para não ficar vazio. Na venda, não, porque o proprietário, o vendedor do imóvel, né, o proprietário, ele demora mais para tomar a decisão de venda, porque ele não quer que o ativo dele perca valor. Então, realmente, você precisa ter uma crise muito forte, muitos anos seguidos de crise, para o preço cair. E o que acontece? Quando você tem uma crise muito forte, nós já tivemos crises fortes em que era mais barato você comprar um prédio pronto do que você construir do zero, comprar um terreno e pagar a construção, né? O terreno mais a construção saía mais caro do que comprar um prédio que já estivesse pronto e que pudesse ser ocupado amanhã e começar a dar renda no dia seguinte. Então, nesse momento, vale a pena retrofitar, vale a pena você investir nesses ativos, porque no final, tudo que, vamos dizer, todo o raciocínio é em cima de um investimento, né? O investidor que ele vai comprar um prédio, ele vai analisar, tá, então eu vou comprar por X, eu vou alugar por Y e eu vou ter um retorno percentual Z todo mês no meu bolso. E o retrofit ele faz sentido, né, essa renovação dos prédios antigos em momentos de mercado em que o preço do prédio pronto não esteja tão caro. Se o preço do prédio pronto ele está igual ou superior a de uma nova construção, eventualmente aí é um momento de mercado que é melhor construir, porque aí você vai ter um prédio novo que você não vai estar obsoleto, né? Porque tem prédios também que, assim, você consegue fazer uma renovação dele mais facilmente. Tem outros que nem tanto, quando, né, você tem algumas coisas estruturais que não dá para mudar. Então, se você tiver um pé direito baixo, isso não vai mudar nunca, né? Você pode... né, você tem truques, né, para isso. Você tira o forro, hoje em dia tem muitos escritórios sem forros, né? Enfim, mas são algumas limitações que se você vai construir um prédio novo do zero, você não tem, porque aí você consegue fazer um produto mais moderno, mais adequado às necessidades atuais. Gente, perceberam que é uma aula, né? Então, nós pegamos a parte de olhar para o mercado, olhando o mercado e entendendo aqui a lógica se a gente parte para uma nova construção ou para uma modernização sempre pautada no retorno para o investimento. E tem coisas que são possíveis serem feitas e outras não. E aí a gente, na sua primeira fala, você trouxe a estrutura, as facilidades de um edifício também vão alterando à medida da fase da mudança de comportamento, do jeito de ocupar. E a gente vive hoje um momento de muita transformação para as empresas. Quando eu, né, não vou colocar vocês nessa jogada, que talvez vocês sejam mais espertinhos do que eu. Mas quando a gente falou de modelo híbrido, na minha cabeça era muito simples. Coloca a pessoa em casa, uma boa posição de trabalho, ergonomia, pensando bem no que é visível aos olhos, e ela tem alguns dias em casa e ela passa a ter alguns dias no escritório. Mas não é só isso. Tem toda uma dinâmica de estratégia de ocupação que muda, que impacto isso traz para o próprio condomínio, para o entorno, para a sociedade em torno, para a rua, para a alimentação. E quando a gente vive esse momento de retomada, a gente não volta para um prédio da mesma maneira que a gente vivia antes. Então, hoje, as empresas buscam algumas facilidades nos prédios. Quando se constrói ou quando se reforma, isso é pensado também. Aí eu já estou pensando juntar as duas histórias de duas modernizações que vocês fizeram, São Luís, o próprio Birma, que teve uma mudança de área comum muito grande do que era, do que passou a ser. E se você puder compartilhar um pouquinho, até colocar até eu trazer também o case da modernização completa, para se entender que quando se moderniza, algumas coisas não têm mudança, mas você traz impacto e isso gera o diferencial que diminui vacância, que traz ocupação.
Então, vamos dizer, um caso que a gente teve na Barzel, que foi um caso bem icônico, foi um prédio ali na Rua Henrique Schaumann, que a gente comprou o prédio inteiro e a gente retrofitou ele inteiro. Mas retrofitamos inteiro assim, trocamos a fachada do prédio, tinha inquilino dentro, então trocamos fachada com inquilino, trabalhando lá antes da pandemia, porque o retrofit mudamos o nome do prédio, né? Chama Pinheiros Corporate agora. O retrofit ficou pronto em 2019, então toda a troca de fachada foi com o inquilino dentro. A gente fez um lobby diferente, porque era um prédio que ele tinha 2 entradas laterais com 2 recepções separadas. Então a gente tirou uma parte da área privativa, que era um showroom que tinha no térreo, para aumentar o lobby, fazer um lobby logo na entrada. A gente mudou toda a frente do prédio, a gente retrofitou todas as áreas privativas, a gente demoliu todos os banheiros, a gente tirou todos os forros, a gente fez todos os halls de elevadores, foi tudo. Esse foi assim de cima a baixo. Ele tinha um teatro, assim, um auditório em cima, a gente retrofitou para, né, atender também os próprios inquilinos que quisessem fazer eventos. Enfim, foi realmente assim, um tempo. A gente comprou um prédio em 2017 e ele ficou pronto, o retrofit, finalizado em 2019. Foram 2 anos entre projeto, planejamento e execução. E aí a gente também tem outros casos, como, por exemplo, o condomínio São Luís, ali na Juscelino Kubitschek, ou Birman 1112, ali na Chácara Santo Antônio, que são prédios que nós não temos 100% do edifício, nós somos coproprietários. A gente tem 20 e poucos % do prédio. E aí foram realizados retrofits, mas mais assim, nas áreas comuns, porque aí nas áreas privativas, cada inquilino, vamos dizer, cada proprietário, se quisesse, fazia o seu, enfim. Mas o que foi mais impactante foi realmente as áreas comuns. Então, por exemplo, São Luís. O São Luís era um prédio que ele tinha 2 portarias. Ele tinha uma entrada pela Juscelino Kubitschek e outra entrada pela Leopoldo Couto de Magalhães, que era a rua de trás. Então, assim, a gente tinha 2 recepções, as recepções eram escuras, era um empreendimento, eles são 4 torres, mas ele era todo murado, feito em concreto. E nós fizemos o que nós fizemos? Nós derrubamos todos os muros e ele fica em frente ao Parque do Povo. Então, a gente fez quase que uma integração com o parque. Porque, inclusive, o São Luís, a área do térreo do São Luís, a cobertura também, os jardins foram projetados por Burle Marx. Então, era uma coisa assim que estava ali dentro só para o usuário do prédio e foi uma coisa que nós quisemos oferecer para a cidade. Então, hoje você tem toda essa fruição, né? Você pode entrar pela Juscelino, sair, passar por dentro, sair pela Leopoldo, ficar ali nos jardins, foi uma coisa bem legal. E, em vez de ter 2 recepções, a gente concentrou tudo em uma única recepção no meio, que aí direciona para cada torre, para os elevadores, tudo isso. Então, nós fizemos também um retrofit de restaurantes, a gente, né, renovou os restaurantes ali. Nós criamos mais áreas para ter café, para ter essas coisas que antes não tinha, onde eram, inclusive, as antigas recepções. Ali, antigamente, tinha um teatro que ele estava também bem ultrapassado, bem antigo. Então, nós transformamos aquele espaço do teatro, virou um oba hortifruti. Então, tudo isso deu toda uma vida para o prédio, né? Mudou bastante. E outro caso foi o Birman, que a gente estava comentando antes, que o Birman, ele era também um prédio que ele era fechado. A entrada do prédio era pela lateral, você entrava de carro, descia na lateral, não de frente para a rua. E quando você entrava, você tinha assim, um espaço assim, redondo, e ali saíam 2 corredores, um para cada uma das torres. E a recepção de cada torre ficava lá no fundo, já quase perto dos elevadores. Nós tiramos o muro e nós fizemos uma escada direto da rua para a entrada. Então, hoje, a pessoa passa pela rua, vê o prédio, que antes não dava para ver, e entra pela escada, já dá direto na recepção e daí é direcionado. E foi um caso bem interessante, porque é uma região, Chácara Santo Antônio é uma região, hoje em São Paulo, que tem uma das vacâncias mais altas de São Paulo, é aquela região, né? A Chucre, a Chácara. E nós tínhamos, assim, nesse prédio, a gente tinha 6, 7 andares, estavam todos vazios, e depois que terminamos o retrofit, nós alugamos todos os andares do ano passado. Então, assim, deu uma vida para o prédio,
uma atratividade maior, que realmente ajudou bastante. Não são coisas, são intervenções que ajudam, né? Ajudam a comercializar, ajudam tudo isso. Eu gosto de falar que são pequenos movimentos que trazem grandes impactos para quem já ocupa e atrai novos interessados em ocupar e aproveitar de uma infraestrutura. E, particularmente, o São Luís é abrir para a sociedade o que é um patrimônio, o que é uma arte, e aumentar toda a parte aberta, né? Hoje todo mundo busca uma área respirável, ar livre. E ali o Parque do Povo virou uma extensão do São Luís, ou o São Luís uma extensão. Então é gostoso de aproveitar e cortar o caminho, né, gente? Na sombra, verão, é uma coisa maravilhosa. A gente falou aqui do São Luís, do Birma, da Chácara Santo Antônio, que eu acho que é o 11 e o 12, né? É Birma 11 e 12, para não falar os números do Birma errado e mandar vocês lá para outra ponta. E o Pinheiros Corporate, que está na Henrique Schalma. Todos os prédios vocês podem entrar, acessar a recepção, olhar e conferir tudo que a Carla trouxe para a gente. Entrando nisso, eu queria partir para uma área que é oportunidade. Que oportunidades você enxerga nesse mercado de escritórios? Lembrando que o mercado de escritórios tem um investidor, tem o fundo, que não deixa de ser um investidor, tem proprietário e o grande usuário, que são as empresas ocupantes. Então, dentro desse cenário que você puder, qual é a sua visão de oportunidades nesse mercado? Hoje eu estou na área de aquisições, né? Então, nós estamos vendo boas oportunidades de aquisições. Ainda tem uma incerteza muito grande sobre o mercado de escritórios. Então, assim, tem muita gente que fala, acabou, né? Nós não acreditamos que acabou. Mas, realmente, hoje o apetite do investidor para comprar escritórios ou para investir em fundos imobiliários, teve vários fundos de tijolo aí que o valor da cota derreteu nos últimos tempos, né? Por conta justamente da pandemia, da vacância. E, assim, então, eu acho que hoje, para o investidor, é uma boa oportunidade, porque realmente é uma oportunidade de comprar a um preço justo. As coisas não estão tão inflacionadas, né? Os escritórios não estão tão inflacionados no preço de venda, que realmente não tem uma demanda tão forte para aquisição. Então, como oportunidade, eu vejo isso. Eu também vejo como oportunidade para o inquilino de estar, de repente, negociando contratos mais flexíveis nesse momento de alta vacância. Não o inquilino da Faria Lima, porque lá ele não tem muita oportunidade, porque realmente os prédios, a vacância está baixa e os preços estão altos. Mas quando você vai para outras regiões da cidade, eu acho que tem oportunidades muito boas. Pinheiros é uma região centralizada, tem metrô. Você hoje tem muitas coisas em construção. Então, hoje ainda não tem uma concorrência tão acirrada, porque os prédios ainda não estão prontos. Mas, assim, para o inquilino é uma boa oportunidade vamos dizer, de se relocalizar, né? Então, enfim, eu acho que para o inquilino são boas oportunidades e para o investidor também. É só conseguir olhar sob a ótica correta. A Carla nos trouxe das oportunidades que ela visualiza, e ela visualiza duas grandes oportunidades. Uma do lado dos investidores, que não se tem um valor inflacionado da venda das propriedades, e que isso é bastante positivo, que nas épocas a verdadeira lei da oferta e da demanda, né? E como não se tem uma demanda ainda altíssima, ainda se tem vacância, a demanda por escritórios não é a que está colocando todo mundo ali para novas construções, então se tem essa vantagem, essa oportunidade. Também a mesma coisa para o lado do inquilino, que como ainda se tem algumas áreas com vacância, não vamos falar isso lá para a região da Faria Lima, nós temos então aí a oportunidade dos inquilinos negociarem flexibilidade. E aí eu estava trazendo o ponto de que nós aprendemos que flexibilidade tem valor. Eu posso pagar um pouquinho a mais para eu ter a liberdade de aumentar ou diminuir, porque se eu pressiono o proprietário para o menor valor de metro quadrado, para o maior tempo de carência possível e para o allowance que banca a minha mobilização ou desmobilização, talvez essa relação não seja de ganha-ganha. Então, a gente vive um momento hoje de muito aprendizado, uma transformação
no que as empresas buscam também por facilidades e por flexibilidade. Isso é muito legal de trazer, porque em 2023 eu vejo as discussões do Real Estate as a Service, de muitos proprietários, a gente vai falar daqui a pouquinho com o WTC, a torre do WTC, e lá eles também estão fazendo movimentos para se diferenciarem desse mercado e atraírem novos interessados, e que parte por entregar às vezes pronto para ser utilizado, de se criar facilidades dentro do ambiente para que os usuários, quando estiverem na torre, tenham o famoso TQQ que eu aprendi semana passada. Segunda e sexta a gente trabalha de casa e terça, quarta e quinta a gente trabalha do escritório. Então, no meu TQQ, eu quero resolver tudo para no dia de segunda e sexta eu não ter que sair de casa. Então, parte dessas resoluções a gente faz nos edifícios, né, nas conveniências que a gente tem por ali. E falando isso, eu quero partir para o nosso encerramento e perguntar para a Carla, falar para a Carla que, Carla, o Grupo John Richard está inserido nesse ecossistema que envolve o mercado de escritórios. É uma empresa que ela oferece assinatura de imóveis para casa e para empresas. E hoje a gente tem visto muito empresas buscando a solução para se manter flexível. Porque ela não quer mudar de endereço a cada 5 anos, mas o layout dela vai precisar mudar. E nós falamos muito com o profissional de FM, hoje a gente fala também com o público da área de finanças, mas às vezes com o próprio real estate. E hoje a gente já vê mudanças nesse comportamento, mudanças nessas busca por essas facilidades, não necessariamente estar no metro na Faria Lima, eu já quero estar mais perto do centro, eu quero estar descentralizada, porque meus colaboradores não querem tanto tempo de deslocamento. Gente, tem uma borboleta visitando a gente, vocês vão assistir ela por aí. E, dito isso, você é muito mais proprietária e autoridade nesse mercado de escritório. E eu posso ter falado e não te perguntar algo que é crucial de você ter falado. Então, eu queria que você fizesse... Paola, você esqueceu disso? Então, eu vou trazer isso, porque quem está aqui ou quem vai assistir depois não pode sair sem ouvir isso. Então, por favor... Gente, essa pergunta é maravilhosa para mim e eu imagino que para os nossos convidados eles pensem assim, o que é que eu vou falar? Mas eu tenho certeza que ela sabe. Eu estou pensando exatamente isso. O que eu vou falar agora? O que eu vou responder? Não, eu acho o seguinte... Nós estamos numa fase de transformação, né? Ninguém sabe realmente no que vai dar tudo isso. Acho que as pessoas ainda estão entendendo assim, tudo que aprenderam com a pandemia, o que aprenderam nesses últimos 3 anos de forma de trabalhar e tudo isso. Eu acho assim, é um trabalho conjunto, né? É um trabalho, vamos dizer, de proprietário, de inquilino, de fornecedor, de facilities, de property, de tudo. De engenharia, de arquitetos. Eu acho que a ideia é realmente todos tentarem trabalhar o melhor possível em conjunto para encontrar as melhores soluções. Porque ninguém sabe realmente hoje, mudou muitos paradigmas, né? Tudo que a gente conhecia que na vida inteira mudou radicalmente. Então, acho que é uma fase de adaptação e realmente um trabalho em conjunto para encontrarmos essas soluções. Recado dado. Muito obrigada, Carla. Gostei desse fechamento de transformações, eu não vou acrescentar nadinha. É um momento de transformação e um momento de muito aprendizado. O Alvin Toller fala que a inteligência hoje não é o nosso QI, é a nossa capacidade de aprender, desaprender para reaprender. Então, hoje a gente está numa desconstrução e que a gente faça esse novo aprendizado colaborando. A soma do conhecimento de todas as partes envolvidas traz essa riqueza. Então, em nome do Grupo John Richard, muito obrigada por estar aqui, por ter estado aqui com a gente, por ter compartilhado. Muito obrigada pela sua generosidade e obrigada a vocês que estão aqui com a gente também, que consumiram o conteúdo. Deixem os seus recadinhos por aí. E não esqueçam, um recado muito importante, gente, para o marketing ficar feliz comigo. Sigam as redes sociais da John Richard e da Brazel Properties, é John Richard e Brazel Properties. Vocês vão encontrar bastante conteúdo por lá e nós agradecemos de novo todos vocês. É isso, obrigada.